Ó, aqui é muito bom, muito importante. Dessa forma, começamos a conhecer os grandes inimigos do auto-amor no nosso íntimo. Um deles é o perfeccionismo. Uma das fontes de martírio que costumam dizimar a energia de muitos aprendizados da espiritualização. Querendo se transformar, partem para um processo de não aceitação de si mesmos e de autorreprovação muito cruel, inclinando-se para a condenação. A questão não é de lutar contra nós mesmos, e sim conquistar essa parte enferma e recuperá-la. E isso jamais conseguiremos se não aprendermos a amar o nosso lado doentio. Olha o que ela está falando. O perfeccionismo é um dos pontos que faz a gente ficar num lugar de não posso errar, por que errei, por que fiz, né? De martírio mesmo. A angústia que dá você nunca ser suficiente, você nunca sentir que fez o melhor, você nunca sentir que, putz, conseguiu, né? Uma pessoa aí que é desorganizada, pô, você fala, nossa, melhorei, mas não, tô de novo desorganizada. É muito ruim não se sentir. O perfeccionismo faz isso pra gente, nunca é suficiente. E ela tá falando aqui, a questão não é luta contra nós, não é pra você ficar lutando contra você, de novo. Quanto mais o seu olhar pra você tiver bravo, de crítica, de raiva, mais martírio você vai ter, mais dor você vai ter no seu processo, mais difícil ele vai ser. Quanto mais você ter humildade para acolher esse processo e falar, cara, é isso, sou desorganizada, não consigo, mas vou começar a tentar, é isso, não consegui lá atrás me posicionar, preciso me perdoar. Quanto mais você conseguir, mais leve fica o seu processo, né? Olha só aqui o que ela fala. Essa forma inadequada de reagir a nossos erros abre porta para muitas consequências graves e às vezes maiores que o próprio erro em si, tais como, olha o tanto de coisa. Estado íntimo de desconforto, desassossego quase permanente, torturante sensação de perda de controle sobre a existência, baixa tolerância à frustração, ansiedade de origem ignorada, medos incontroláveis de situações irreais, irritações sem motivos claros, angústia perante o porvir com aflições e sofrimento por antecipação, excesso de imaginação ante fatos corriqueiros da vida, descrença no esforço de mudança e nas tarefas doutrinárias, mau humor, decisões infelizes no clima emotivo de confusão mental, intenso desgaste energético decorrente de conflito, desânimos são algumas dessas dores do martírio. Me fala, quem hoje não tem nada disso? Ou não tem alguma coisa disso? Vocês percebem? Quantos jovens vivem isso? Quantos de nós vivemos isso? Todos nós, né? Percebe? As dores, os medos, as angústias, as ansiedades, tudo tem muito a ver com a reforma íntima que está sendo nos colocado. E a irmã se falou isso, de quando que é esse livro? Primeira edição, 2003. Nós estamos em 2025. 2003, a irmã se na espiritualidade, pelo Vanderlei de Oliveira, trazendo para nós caminho. 2025 a gente está começando a estudar e entender isso, percebe? É normal. Só que o mais importante é tenha amor por você, tenha amor pelo seu processo, né? Aqui hoje o nosso vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque tá legal, né? O estudo, depois vocês param, vão assistindo aos poucos, mas eu acho que é importante a gente terminar, porque tem muita coisa legal aqui. Olha o que ela vai falar. Quando permanecem prolongamente, esses estados psicológicos configuram uma auto-obsessão que pode atingir o campo do vampirismo e de ilimitadas doenças físicas. Percebe aonde vai isso?
Olha onde vai esse ponto de perfeccionismo, de angústia de perfeição, de angústia de ter que ser perfeito, ter que ser esse eu ideal, não poder errar. Quando errar, cair com tudo em si. Um processo de autovampirismo, autoobsessão, vampirismo e ilimitadas doenças físicas. A gente abre o nosso campo, porque é lógico. Além de tudo, existe uma galera que quer mais é que a gente, acredite que o caminho não é para frente, que o caminho é se afundar. Existe uma galera que fala: você se endividou, você não merece nem ser visto pela sociedade. Você traiu a sua esposa, a sua mulher, você não merece nada, você nunca merece perdão. Você perdoou seu marido, Deus me livre. Você ficou todos esses anos, você merece, ser apedrejada. É isso. É isso que esses seres, que o nosso inconsciente fica falando para nós com base em toda a dor que a gente já viveu. Mas é contra isso que a gente precisa lutar. Senão pega inclusive no físico, muito forte. Muitas vezes a gente acha: nossa, Gabi, tô em processo de obsessão. Não, você tá em processo de auto-obsessão. O que você faz com você é pior do que qualquer um faz com você. Se você tem pessoas que passam a perna em você, se você tem pessoas que te traem, se você tem, que todos nós temos, mas a dor que você sente pelo que o outro fez, com certeza não é pior da dor calada que você vem sentindo pelo que você vem fazendo dentro de você. Pelo quanto você torna o seu processo mais desafiador do que ele já é, pelo seu olhar de desamor para você. Desculpa eu estar falando isso assim, não é para te machucar, mas é justamente junto com esse estudo para que você acorde. Eu também tô acordando, né? Pra gente olhar e falar: puxa vida, é tão lindo aqui o finalzinho desse capítulo, que se Deus quiser a gente vai chegar o que ela fala, mas caramba, por que não? Você não pode dar a mão pra você e falar: cara, vamos com calma. Vamos fazer essa reforma com calma, com amorosidade, porque já apanhei muito na vida, chega. Já fui muito xingada, maltratada, violada, ou também não fui, abandonada. Chega, não faça isso com você. Então vamos lá. Olha só que legal essa parte aqui que eu pus. O culto à dor tornou-se uma constante. Eu tô pulando algumas partes, tá, gente? Porque senão a gente não termina o estudo, mas vou falando meio que tudo. O culto à dor tornou-se uma constante nos ambientes espíritas. Condicionou-se a ideia de que sofrer é sinônimo de crescer, de que sofrer é resgatar, quitar. Portanto, passou-se a compreender a dor punitiva como instrumento de libertação, quando, na verdade, somente a dor que educa liberta. Olha que maravilhoso isso. Olha, escuta o que ela tá falando. Quanto ela, Irmãci, vou pôr a fotinha dela pra você ver de novo. Irmãci, essa mulher maravilhosa, linda, codificou, foi uma das médiums que codificou o espiritismo. O espiritismo que a gente por muito tempo estudou que karma é morrer junto. Karma é você fez mal na outra vida e você vai ser punido aqui, não adianta. Fez mal, acabou. Karma é você vai pagar cada centavo do que você fez e não adianta você achar que aqui você é uma boa moça, um bom moço, você vai pagar. A Irmãci, que ajudou a codificar, ela tá falando: esquece isso. A gente tende a achar que a dor punitiva, que a dor que pune é instrumento de libertação. Karma é você se ferrar. Ela tá falando: a única dor que liberta é a dor educativa. Ou seja, Gabi, mas eu vi que eu fiz mal no passado e agora, então eu tô aqui sendo boazinha porque eu tô me educando. Não interprete assim com o seu eu idealizado. Tem nada a ver. Você, nesse momento, talvez viva questões e obstáculos que têm a ver, sim, com plantações que você fez nas vidas passadas.
Mas isso não quer dizer que você tem que colher coisas ruins. Se hoje você é uma pessoa que planta coisas boas, não quer dizer. Você pode, até por algum momento, colher algumas coisas, mas você não precisa aceitar. Se você não tá dando isso, você não precisa aceitar isso. Hoje. Entende? Entende o que eu tô falando? A dor que vai te libertar é a dor que vai te educar. Ou seja, puxa vida, um casamento, fui traída, perdoei, mas depois não deu certo, me traiu mais, e aí eu separei. O que a dor que pune faz? Você mereceu, você foi uma prostituta na vida passada, você mereceu, você traiu ele muito, você mereceu. Baixa a sua bola que tudo que você sofreu aí você mereceu. Ou volta a ser casada porque o que você tem que resgatar com ele não adianta se separar não. E essa dor é uma dor punitiva, é uma dor que só te leva para o fundo do buraco, não te ajuda em nada. A dor educativa é: o que isso tá falando para mim? Puxa, talvez tá falando que nas vidas passadas eu também dei uma aprontada. Pode até ser. Tá falando aqui que eu tenho um processo, talvez de resgate com ele. Pode até ser. Mas o que, sobretudo, isso tá falando? Isso tá falando que eu não tô em mim. Isso tá falando o quanto eu amei mais a ele do que a mim. O quanto eu tenho dificuldade de ver o meu limite. Até onde eu posso ir sem me machucar tanto. Até onde eu posso ir sem esquecer de quem eu sou. Isso faz você se tornar uma pessoa mais alegre, mais leve, mais posicionada, percebe? Ou você vai ter que ficar casada a todo custo, ou você era uma prostituta, por isso que você tá aguentando isso. Isso faz você mudar o quê? Nada. Isso faz você condicionar o padrão que tá te matando e você ficar presa nisso. Isso é uma dor punitiva. Irmã-se, com toda a sabedoria dela, com toda a força dela, falou: isso não faz nada, isso dá martírio, isso te joga no buraco. A dor que educa é a dor que vai fazer você... calma. O que eu tenho que fazer para melhorar nessa situação? O que eu tenho que fazer para me preencher mais, para eu parar com essa dor? Opa, eu nunca me posicionei com ele porque eu não vejo o meu valor, eu vejo que ele daria o meu valor. Então eu preciso voltar para mim. Nossa, se eu fui uma prostituta na outra vida e eu tô usando dessa sedução para ficar pegando um e outro, mas não tô me aprofundando, então peraí, o que eu tenho que olhar? Meu, eu preciso ver por que eu não me aprofundo. Um processo educador. Olha que coisa maravilhosa, né? Não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço de aprender a amenizá-la. Esse é o pulo do gato. O esforço de aprender a amenizar a dor. Não é quanta dor você vai viver aqui, que você vai expurgando, mas o esforço que você vai fazer por você para amenizar. O esforço nunca é pelo outro. Ah, então eu vou fazer esse esforço para ter o meu casamento feliz. Você tem que fazer esse esforço para que você seja feliz. Porque se essa é a sua vontade, então o esforço é de autotransformação para que você viva feliz. Ah, Gabi, mas eu não consigo ser feliz um segundo. Então talvez você não esteja no caminho certo. Talvez você não está olhando para você. Talvez você está olhando pro outro, pro que o outro precisa de você e não o que você precisa de você. Que é o que a irmã está falando assim, né? O espírita costuma neurotizar a proposta da reforma íntima. E a neurose é a neurose da santificação, que é esse lugar, né, gente? Da gente achar que porque é terapeuta vai virar santo, ou porque é espiritualista, ou porque é um dirigente, ou porque é médium, ou porque é psicógrafo, ou porque não. Não tem nada a ver. Todos nós somos seres humanos e a gente precisa aprender a ser ser humano melhor. É isso o nosso aprendizado. Esquece, pensava em virar mestre ascensionado, santo, esquece. Você precisa se tornar um ser humano melhor. É isso que vai fazer você evoluir, se sentir melhor, se tornar um ser humano melhor.